algum interesse lá na frente você vai ter. Porque eu não consigo entender. O São Paulo nessa situação... O Vasco virou uma SAF, olha aí. O copo é de gelo, mas eu estou na água. Primeiramente, obrigado, Jorge Salgado. O Vasco sempre é um exemplo negativo para todas as SAFs. É isso. Mas para começar esse sabadão aqui no canal Vasco em Família, eu estava acompanhando uma resenha muito boa nesse sentido, família, né? Desse podcast, desse programa de entrevista, né, do Benja, falando com o Barolo e também com o Jova, dois torcedores, o Barolo é jornalista, falando dessa possibilidade lá no São Paulo de SAF. Eles até tocam no nome do Marinakis, do grego. Assim, bem interessante, vale muito a pena acompanhar, porque tem um ponto nessa resenha que é fundamental. E eu quero a sua opinião. Além disso, vamos falar aqui também do Nuno. Ô sorte, hein? Ô sorte, hein, Nuno? Você vai ver a família vascaína. E vamos falar aqui também sobre mercado da bola em relação ao volante peruano Sérgio Penha e também o atacante Brenner, porque a gente tem aqui uma informação do André Hernan, agora há pouco, no seu canal, que de fato o atacante trabalha com a possibilidade de voltar a jogar no futebol brasileiro. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Eu estava acompanhando aqui essa matéria do GE sobre o Bruma, que nem entrou, né, no jogo de ontem contra o time de Pelada, lá acho que foi 6-0, né, pela Copa do Mundo de Clubes. Está aqui, ó, quase contratado pelo Vasco. Bruma não empolga no Benfica e fica no banco na Copa do Mundo. A matéria está pontuando aqui, né, que o Vasco iria pagar pelo jogador 6 milhões de euros, arredondando 35 milhões ao Braga. E aí, né, veja bem, né, família? Claro, não dá pra gente saber se de fato o jogador chegaria aqui e poderia performar da maneira que o Nuno está performando, porque é um jogador que estava se destacando lá no Braga, e o Braga, né, estava olhando pro Nuno para substituir o Bruma. Mas é uma coisa assim que realmente foge um pouco do que eu falo aqui, dessa brincadeira que eu brinco com vocês aqui sempre, né, que o vascaíno jogou merda na cruz. Porque o Vasco perdeu esse atleta da maneira que perdeu, né, ali no último segundo o Benfica machucou um jogador lá e contrataram o Bruma, e me parece que o Vasco utilizou ali os scouts do Braga e conseguiu contratar o Nuno por 22 milhões, né, um valor bem abaixo aí dos 35 que o Vasco pagaria ao Bruma. E um jogador que se adaptou rapidamente, né? É muito bom jogador, tem muita personalidade, qualidade técnica. Eu acho que é um jogador que vai desenvolver ainda no Vasco, que vai render, que vai performar muito mais do que vem jogando. Porque, família, eu acho que ainda, né, tem uma questão de adaptação pela sequência de jogos, viagens, clima, né, acaba pesando. A gente está vendo aí a diferença, né, que é em relação aos clubes europeus nessa Copa do Mundo, ia falar mundial, nessa Copa do Mundo, final de temporada. O clima também acaba atrapalhando e o Nuno está passando por isso tudo. Com certeza vai evoluir muito mais. Acho que é um jogador versátil ainda, que pode jogar ali pelo meio campo, então caiu muito bem, né? Azeitou no nosso Vascão e hoje é uma peça muito importante. Nesse sentido, como eu disse, né, o vascaíno não jogou merda na cruz, porque de repente, família vascaína, o Bruma acerta 35 milhões e não estaria jogando merda nenhuma aqui no nosso Vascão. Pelo menos nisso, o Vasco deu sorte com o Nuno Moreira, que nesse momento está curtindo aí as praias da região dos lagos, está lá por Búzios, né? Nuno, é isso, faz parte, família vascaína. Bom jogador, muito bom jogador, Nuno Moreira. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de reagir com vocês essa entrevista que o Benja fez com o Barolo, com o Jova, falando dessa possibilidade de SAF no São Paulo, né? Como eu disse, eles até levantam ali o nome do grego, do Marinakis, e assim, família, eu acho que o grego vai acabar comprando aí a SAF do São Paulo, né? Que nesse momento ainda não é uma SAF, mas, sei lá, tá caminhando de uma maneira, né, que... Vê se você concorda comigo. Se liga só. Eu gostaria que o São Paulo virasse SAF. Eu gostaria, hoje eu sou a favor. É Sabe por quê, Benja? Porque hoje eu analiso da seguinte maneira, eu tinha medo também dessa questão de SAF no São Paulo, mas se a gente analisar, o que tá aí dentro é o errado. Pior que tá, não fica. Não vai ficar pior que isso daí. Mesma coisa da gente. O Corinthians também, eu acho que o Corinthians, eu vou te falar, é uma coisa... Cara, pensa numa desgraça, é o Corinthians. Eu não gostaria que virasse SAF. O problema é que eu não sei se essas coisas, que nem no São Paulo, elas são feitas de forma proposital.
Tipo, Esse é o ponto. Deixa aí, deixa estourar, Eu falei isso, deixa eu falei dever, isso. pra gente chegar com o argumento seguinte, Não tem olha, saída. não tem saída. E já tá tudo engatilhado pra uma SAF. Eu falei isso, não falei? A gente conversou sobre isso. Porque eu, por exemplo, e eu falo, às vezes os caras confundem, você é clubista. Sou clubista porque eu falo que o São Paulo está caminhando para virar um Corinthians. Nesse sentido. Por quê? Mas o Corinthians deve 2,5 bi, o São Paulo deve 1 bi. Mas o Corinthians começou devendo 500, Sim. 1 bi. É. A gente não pula de 0 para 2. E eu tô vendo o São Paulo sem perspectiva também. E o Corinthians é isso. E aí eu vejo... Sabe que eu acho que os caras estão sentados ali, ó, vendo o incêndio crescer, pra depois vir com a água, que é a SAF, eu acho. Eu falei isso. Eu tenho, Porque não eu tenho, é isso, ó, tô esperando o Grego aparecer aí, o Marinakis, pra... Ó, eu falei, a negociação é assim, você traz o dinheiro, mas eu comando tudo aqui, eu comando, só me dá o dinheiro, porque eu conheço Não vai acontecer tudo. isso nunca. E eu vou continuar. Pra mim, eu tenho essa Que impressão sempre, também. mas que sempre foi a visão dos clubes brasileiros com os parceiros. Sim, é. Hã? É isso. Eu lembro do MSI, o do Alibi falou, ó, me dá o dinheiro aquilo. Ele falou, não, me dá as dívidas aqui. Pra pagar, exatamente. Me dá as dívidas, não, me dá o dinheiro. E os caras veem o parceiro só o dinheiro, Exatamente. entendeu? Então a SAF, O meu medo de SAF que eu te falei, eu falo pro jovens, É ver quem vai comprar. Quem vai negociar com esses esse caras? é o problema. O problema, Quem que vai negociar com esses aí caras? o Barolo, o jogo... Sempre tem um interessado, viu? Times mas- aí do tamanho do São Paulo, do Corinthians, sempre tem um interessado. Então, mas aí que entra o negócio que o Barolo falou, que é aí que é o meu grande receio. Porque, na minha opinião, quem deixa o circo pegar fogo é porque já tem tudo engatilhado. Com quem? Esse é o meu medo. Esse é o negócio. Com quem? Entendeu? Que a partir do momento que você que é o dono do negócio, tá vendo, dono entre aspas, vai, você que é o presidente do seu clube, você tá vendo o negócio indo pro saco. E você tá tranquilo, algum interesse lá na frente você vai ter. Porque eu não consigo entender. O São Paulo nessa situação... O Vasco virou uma SAF, olha aí. O cara... Eu sei que pode parecer teoria da conspiração, mas quero colocar na tela para vocês a classificação da Série B de 2021, porque às vezes cai no esquecimento, né? Olha isso, família. O Vasco ficou na 10ª colocação. 10ª colocação, com 49 pontos. O quarto colocado, que foi o Avaí, com 64 pontos. Família, pega aí um candango que nunca viu bola na vida, que não entende nada, não conseguiria esse resultado aqui. Mas de forma nenhuma. Família, de forma nenhuma. Então, tudo que o Benja comentou aí, né, que as coisas parecem que são feitas de forma proposital. Olha isso aqui. Você quer desespero maior que esse? Você quer desespero maior que esse? Um time da grandeza do Vasco terminar uma Série B na 10ª colocação? E assim, família, eu tenho, né, mais uma coisinha pra acrescentar aqui, ó, do meu lado. Se liga nessa aqui. O clube está morto e ainda está vivendo de um empréstimo de 70 milhões. Eu queria dar esse recado, porque eu acho que o nome que for anunciado essa semana, o torcedor do Vasco tem que apoiar. Seja do Buda, do Locha, do Sunda, do Enderson, do Cuca ou do raio que o parta. Cara, se não subir esse ano, subir ano que vem, estruturar, todo mundo vai me bater. Mas eu não tenho medo disso. Pois Eu sou pela é. correção, eu Tá sou pelo vendo? liso. Porque eu falo do chiliquento. Você tá vendo? O cara, à época, estava defendendo a permanência na Série B, pô. Esse papo dele aí foi naquele momento que o Vasco, sei lá, contratou o Maurício Souza e mandou embora. Ele estava defendendo tudo isso aí, pô. Você entende a parada, família vascaína? O que foi feito no Vasco? Então, quando eu chego aqui, olha que eu não entendo nada. Eu não entendo absolutamente nada. Mas na minha visão, isso tudo tá muito claro. Muito claro. É uma aula, na verdade. Porque, na verdade, o vascaíno, ele não deve se preocupar com quem compra. E sim com quem vende. Esse é o ponto. Esquece, Pedrinho. Esquece o Pedrinho. Não estou falando de uma pessoa. Qualquer outro presidente. O presidente que, né, tem esse discurso de organizar a casa, de pagar as dívidas, né, de tentar, claro, montar um time competitivo. Mas vamos organizar primeiro, para que futuramente a gente possa investir no futebol, a gente tem que investir em estrutura também. Esquece o Pedrinho, qualquer outro nome. E aí vem um outro candidato, e tá maluco, que não sei o quê, vamos vender, vamos correr atrás de investidor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Família, sabe? Eu acho assim, tudo que a gente passou nessa situação de SAF, tem que tirar um aprendizado. Não é possível. Então assim, eu consigo ver duas situações. Por exemplo, né, a do Botafogo, e tudo que o Botafogo vem conquistando, e deu muito certo, e na minha cabeça, é o que eu desabafo aqui com vocês, em relação a tudo isso,
Como é que pode, cara? E com todo respeito, né, ao clube, aos torcedores do Botafogo, mas não entra na minha cabeça um investidor, uma empresa, um bilionário que seja, ele olha para o Botafogo e olha para o Vasco. Poxa, cara, potencial de retorno aqui não tem comparação, eu vou lá. Mas como é que pode? O doidão foi lá no Botafogo. Eu tava vendo uns vídeos dele ontem, cara. O doidão tava lá numa pizzaria lá nos Estados Unidos, trocando uma ideia com os torcedores do Botafogo, deu pizza pra um, deu pizza pra outro. Sabe? É um estilo é um modelo de negócio assim, no futebol que de repente não vai dar certo toda hora, porque vem jogador, chega outro, né? E é interessante sempre você tá ali montando uma base, e ele não faz isso no Botafogo, mas por comparação à situação do Vasco. E uma outra situação que eu vejo, família, é a do Fluminense, que não apareceu, né, investidor, não tomou essa decisão de virar SAF, mas é um clube que, né, deve ter ali, claro, tem a sua dívida e tudo mais, mas conseguiu bater campeão da Libertadores, né? Então, assim, tem uma ideia, tem um planejamento, tem um projeto ali para conseguir andar com as próprias pernas. Como é que o Vasco não tem essa capacidade? Como é que o Vasco não tem essa condição? Ou seja, tudo que o Ben já falou foi o que o Jorge Salgado construiu. Porque, assim, uma 10ª colocação numa Série B, você não vai me convencer que isso é normal, pô. Você não pode falar isso comigo. Família, o 4º colocado com 64 pontos. O Vasco fez 49. Isso aqui, rapaz do céu. Aí tem um ou outro que fala, o Pedrinho é o pior da história do Vasco. Pô, faça-me um favor. Então, família, eu acho que o Pedrinho tá tomando a decisão correta de tentar organizar o Vasco, atacar as dívidas, melhorar a estrutura, né? Claro que os resultados em campo têm que acontecer, os resultados no campo têm que acontecer para que o Vasco possa melhorar a sua questão também de arrecadação com o futebol, né? A gente viu que isso melhorou no ano passado, chegando na semifinal da Copa do Brasil, na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Cada passo é importante, né, na busca de tornar um Vasco saudável, que com certeza nesse sentido o Vasco vai estar melhor para buscar um investidor, para buscar um parceiro, vai ser um clube mais atrativo para um possível investidor. Agora, o que o Jorge Salgado fez, não existe, família. Não existe. De Grupo City a John Textor, tendo o maior potencial em mãos, se tornar a pior SAF, ser exemplo negativo para quando surge o assunto SAF, isso não existe. E agora esse cidadão tá aí cobrando 23 milhões do Vasco, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, trocar uma ideia com vocês sobre mercado da bola, com essa informação aqui do VDG Cast sobre Sérgio Penha. Tá aí, ó. O staff de Sérgio Penha, meio-campista do PAOK, foi novamente contratado pelo VDG Cast. E a situação está avançando. O agente do jogador aguarda uma proposta oficial do Vasco, que já coletou todas as condições e dados necessários. O empresário revelou que Penha está bastante entusiasmado com a possibilidade de atuar pelo gigante da colina. Penha quer jogar no Vasco, está entusiasmado. Ele também afirmou acreditar que o negócio pode se concretizar. Tá aí, família, a gente já trocou uma ideia sobre esse jogador, inclusive reagir aqui, né, aos lances do atleta. Tem aqui também alguns números, né, do jogador pelo Malmo. Tá aí, ó, jogou 6 jogos pela Europa League, Champions League 6 jogos também, Copa América 3 jogos, amistosos internacionais e pelo PAOK Super League, né, grega, 4 jogos, qualificatórias, 8 jogos, total de jogos em 2025, 12 jogos, 0 gol, 0 assistência. Mas não é por esse motivo que eu não gosto aqui dessa possibilidade, família. Eu sei que teve até um amigo que comentou, ô Thiago, mas ele não chega para ser titular, é para ser opção. Cara, eu sinceramente, família, eu, né, tentava aí garimpar o mercado e buscar um outro nome. Até, sei lá, um jogador que já atuou aqui no futebol brasileiro, porque assim, né, teve destaque lá no Malmo da Suécia e agora não está jogando na Grécia. Então, assim, eu não gosto muito não, cara. Eu não gosto muito não. Acho que o Vasco deveria tentar uma contratação nesse sentido de um jogador mais adaptado. E esse nome aqui, na minha opinião, não vai de encontro com o que o Admar falou, né? Que nesse momento vai buscar, né, jogadores, claro, que possam agregar, que tenha qualidade, mas que tenha uma rápida adaptação. Será que é o caso do Penha? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Ele não consegue ser titular lá no Peru? Né, tava vendo aqui, não é titular, e o Peru tá bem pra caramba, né, nas eliminatórias.
Eu não gosto desse nome, família, mas é aquilo, no futebol tudo pode acontecer, de repente chega aí no Vasco e ajuda pra caramba. Agora, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu trazer aqui esse corte do André Hernan falando da situação do Brenner. Olha só. Deixa eu falar de um jogador que também é da base do São Paulo e que teve um ano espetacular em 2022, marcando 18 gols aí na temporada, que é o Brenner. Jogador que foi muito bem com o Diniz aqui, é um jogador goleador, é um jogador interessante, assim, é um jogador moderno. Foi pro Cincinnati dos Estados Unidos, do Cincinnati ele foi comprado, né, pelo Cincinnati por 13 milhões de dólares, junto ao São Paulo. Depois ele foi vendido para o Udinese da Itália por 10 milhões de dólares, ali você vê que caiu um pouco a questão do mercado, e é um jogador que teve pouco tempo foi pouco utilizado na Udinese. Então, hoje, o Brenner não descarta vir para o futebol brasileiro. Então aí, clubes do Brasil que estão precisando de um centroavante, de um atacante, né, ele joga até, às vezes, de segundo atacante, podem ficar de olho no Brenner, porque ele está estudando, sim, uma volta, um retorno ao futebol brasileiro nesse momento. Brenner, que é um jogador que tem apenas 25 anos, né? Um jogador muito jovem e já tem aí uma certa experiência, então, né? Passando por Cincinnati, passando pela Udinese da Itália, e o jogador começa a estudar essas possibilidades de voltar ao futebol brasileiro. Cabe no seu time? Cabe no seu time? Deixa aqui nos comentários. Tá aí. Para acrescentar nesse sentido, essa informação aí do André Hernan, dá para dizer que o Vasco está disputando esses jogadores com outros clubes, né, nesse momento, porque o Brenner está sendo cogitado lá no São Paulo, assim como o Biel, e segundo o Jorge Nicola, o Vasco está atrás nessa disputa pelo projeto esportivo, porque dos 4 times, São Paulo, Corinthians, Galo e Vasco, é isso mesmo. Na visão do Nicola, ou do staff do atleta, é o time que tem a menor condição de conquistar algum título. Segundo o Jorge Nicola, é isso. E em relação ao Brenner, eu estava vendo em alguns canais também dessa possibilidade. O São Paulo está cogitando, já que é um atleta revelado lá no São Paulo. Mas, né, eu acho que, de repente, o que joga a favor do Vasco, nesse sentido, em relação ao Brenner, é o Fernando Diniz, né? Ele conseguiu jogar muito bem aqui no Brasil com o Fernando Diniz, ao ponto, né, de depois conseguiu ali, o São Paulo vendeu o atleta por 13 milhões de dólares, se eu não me engano, para o Cincinnati, né, um time dos Estados Unidos. Então, de repente, o Diniz pode ser importante nesse sentido. Porque a questão salarial, família, eu não sei, né, se é um problema nesse momento para o Vasco. Claro que o Vasco vai tentar reduzir essa folha aí, né? Isso é uma informação até dada pelo GE. Então, jogadores como Sforza, Pumita, Alex Teixeira, entre outros, podem sair nessa janela. Então, o Vasco conseguir fazer alguns investimentos, família vascaína. Então, assim, é um jogador... comentei aqui um outro dia, né? Acho que é um jogador que pode dar uma possibilidade tática para o Fernando Diniz, porque não sei se pela beirada de campo, né, jogando, por exemplo, ali na função do Nuno, assim como o Nuno joga, ele vai render. Eu não sei, não lembro do Brenner jogando assim, lembro dele jogando como um segundo atacante ou como um falso 9. Então, seria um jogador para dar uma outra possibilidade, né, aí para o Fernando Diniz. Mas é aquilo, de todos os nomes nesse momento que foram cogitados aí no Vasco, sondados, o que eu mais gosto, por enquanto, é o do Vitor Sá. Claro, entendendo que do Elinho é muito complicado, né, do Vasco acertar. Eu tava vendo até que o Grêmio, né, tá tentando a contratação do Elinho também por empréstimo, família vascaína. Então, vamos aguardar, né, o CEO do Vasco, que prometeu que no retorno, né, do Vasco já contaria aí com alguns atletas, reforços, né? Quero dizer, hoje é dia 21, né? O Vasco volta no dia 23. Não sei se vai aparecer alguém aí, né, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.